E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruno Leite. A gente está disponibilizando esse curso de matemática para explicar um pouquinho sobre os fundamentos e todo o conhecimento que vocês precisam ter como base para começar a aprender mais sobre a matemática em si. Então, essa aqui vai ser a primeira aula. Ela vai ser uma introdução bem rapidinha e simples para o sistema de numeração que a gente usa na modernidade. Então eu vou falar um pouquinho sobre quais são os números que compõem esse sistema, como que ele é estruturado e falar um pouquinho sobre arredondamento no final. A gente vai ver isso bem detalhadamente e provavelmente não vai ter nenhum problema. Então, falando um pouquinho da matemática, ela é uma ferramenta que a gente usa para fazer a solução de problemas. Esses problemas podem ser contagem de alguma coisa, de alguma quantia, pode ser probabilidade de alguma coisa acontecer ou não, pode ser variação de alguma coisa, pode ser estatística. Então, tem várias áreas que a matemática pode ser aplicada. Mas, fundamentalmente, ela é uma ferramenta que foi criada e ela teve a sua origem mais ou menos lá na Grécia, na Índia, no Oriente Médio, há alguns 1000 anos atrás. No começo da matemática, ela era alguma coisa utilizada bem praticamente. Então, era para contar as coisas que a gente tinha. Então, normalmente, cuidando de animais, você tinha que contar quantos animais você tinha. Então, se criou a matemática para você conseguir fazer essa contabilidade. Falando um pouquinho do nosso sistema numeral, o sistema de numeração que a gente usa na modernidade, ele foi baseado nos dedos. Então, como eu tinha falado, a matemática ela foi criada para praticidade mesmo, para você conseguir contar e manter o registro de coisas que você tem. E alguma coisa que você sempre podia usar para fazer essa conta eram os dedos da sua mão, que se tivesse tudo ok, era para você ter os 10. Então, o sistema de numeração que a gente usa, ele foi baseado nos dedos. Então, ele usa 10 algarismos que, organizados de forma diferente, podem fazer um número maior, um número menor, assim, ao infinito, o que a gente precisar deles. Então, como vocês podem ver aqui na apostila, os 10 números que a gente vai usar é o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses números, sendo organizados de uma certa forma, vão expressar um número para a gente. Começando, falando de como essa organização funciona, a gente tem agrupamento de 10 em 10. Então, deixa eu desenhar aqui. A gente começa sempre com uma unidade. Então, vai ser o primeiro número que vai ser expressado para a gente. Então, se eu botar um 1 aqui, ele é um 1. É uma unidade, representa 1. Já vai fazer sentido isso. Depois disso, a gente vai ter a dezena, que vão representar dezenas. Então, se eu tiver dois números agora, botar mais um 1 aqui. Então, agora eu tenho 1, 1. Isso aqui, o primeiro 1, como vocês podem ver aqui, é uma unidade. O segundo 1 que eu botei, ele vai ser uma dezena, vai representar as minhas dezenas. Uma dezena é um agrupamento de 10. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma dezena aqui e uma unidade. Isso me representa que eu tenho 11. A gente vai começar a trabalhar com esse sistema. Agora, a última coisa que a gente precisa ter noção é da centena. A centena, supondo que eu ponha mais um 1 aqui, né? Vai ser isso aqui. Então, ele vai ser o terceiro número que vai vir nesse agrupamento e ele vai representar as minhas centenas. As centenas vão ser grupos de 100. Então, mostrando aqui, eu tenho a minha centena, 1, a minha dezena, 1 e a minha unidade, 1. A minha unidade 1 mostra que eu tenho uma unidade é 1. Se eu tivesse duas unidades, seria 2. Se eu tivesse 3 unidades, seria 3, e assim por diante, até 9. A minha dezena 1, ela mostra que eu tenho uma dezena, que é um agrupamento de 10.
Se eu tivesse 2, seriam duas dezenas. Então, 2 agrupamentos de 10, que seria 20. E assim por diante. E a minha centena 1 mostra que eu tenho um agrupamento de centena. Uma centena é um agrupamento de 100 alguma coisa. Que nem uma centena de pedras são 100 pedras. Se eu tivesse duas centenas, seriam dois agrupamentos de 100, que seriam 200. Então a gente vai trabalhar basicamente com esse tipo de agrupamento aqui. Sempre vai ser uma unidade, uma dezena e uma centena. Continuando, a gente vai começar a evoluir isso. Então aqui a gente tem alguns exemplos, que nem 567. Então o 5 ele vai ser o agrupamento de centena, o 6 ele vai ser o agrupamento de dezena e o 7 ele vai ser o agrupamento de unidade. Isso vai me falar que aqui eu tenho 7 unidades, que vai ser igual a 7. Aqui eu vou ter 6 dezenas, que vai ser igual a 60. E no 5 eu vou ter 5 centenas, que vai ser igual a 500. Depois vocês vão ver sobre somatório também, para ver mais certinho como que faz essa soma dos números. Mas por enquanto a gente pode ficar só nisso. Outro exemplo é o 2043. Então é alguma coisa que já saiu um pouquinho do que a gente tinha aprendido. Mas utilizando aqui, né? Opa, esqueci um 0. 2043. Então o 3 é a casa de unidade. Vão ser 3 unidades, que é igual a 3. O 4 vai ser a casa da dezena, que vão ser 4 dezenas, 40. O 0 vai ser a casa da centena, mas como é o 0, ele representa nada. Então eu tenho 0 centenas, resumindo, eu tenho 0. Não tenho nenhum agrupamento de centena aí. E o 2, ele vai representar a minha unidade do milhar. Mas a gente já vai ver mais certinho isso. Então, continuando aqui, como vocês podem ver, eu tenho as ordens, que eu já tinha falado, eu tenho unidades, dezenas e centenas. E daí, em cima disso, eu vou ter as classes. As classes, elas vão ser, assim, um agrupamento maior desses números. Como que eu posso explicar? A unidade simples, que nem vocês podem ver aqui, deixa eu sublinhar. Unidade simples. Ela vai até os 3 primeiros números. Então, se eu tenho unidade, dezena e centena, que são 3 números, eu vou ter a minha unidade simples. Eu vou ler um número como se ele fosse um número normal. Então, 523, 562, ler normal assim. Indo para a classe dos milhares, eu já vou ter que interpretar um pouquinho mais. Então, o que é a classe dos milhares? A classe dos milhares vai ser quando eu tiver mais de 3 números até 6 números. Então, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, vamos supor 1, 2, 3. Isso aqui vai ser a minha unidade simples, né? Porque eu só tenho 3 números. Só que vamos supor que aqui na frente eu bote 5, 2, 4. Ok? Então, isso aqui vai ser a minha unidade simples, como eu já tinha discutido com vocês antes. Só que isso aqui vai ser a minha classe dos milhares. Como que eu vou ler isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou interpretar de volta. Isso aqui como unidade, isso aqui como dezena, isso aqui como centena. Então, você vai interpretando de 3 em 3, assim. Então, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. E você vai continuando assim. Só que aqui, né, como eu já tinha falado, como ele é do quarto número até o sexto, vai ser a classe dos milhares. E daí eu vou ter que acrescentar um pouquinho a mais sobre como que eu vou ler. Eu vou sublinhar aqui, então vocês podem ver, eu vou sublinhar em verde, vai. Quando eu for ler, eu não vou fazer tipo que nem a unidade simples.
Então eu não vou ler só uma unidade. Eu vou acrescentar a classe. Então, em vez de uma unidade, eu vou falar uma unidade de milhar, porque eu estou na classe dos milhares, ok? Então, continuando nisso, eu vou falar uma dezena, como se fosse normal, só que daí eu vou acrescentar de milhar, porque é a classe dos milhares. E daí, por último, eu vou falar uma centena, como se fosse normal, só que acrescentar de milhar, porque é a classe dos milhares. Então, basicamente, recapitulando, eu vou ter que ler unidade, dezena e centena, de 3 em 3. E daí, dependendo da classe, eu vou ter que acrescentar um pouquinho mais na minha leitura. Olhando aqui a classe dos milhões, deixa eu sublinhar em amarelo, para vocês verem. Vai ser uma evolução disso. Então, na mesma ideia, do mesmo jeito que o milhar é do quarto ao sexto número, o milhão vai ser do sétimo ao nono. Então, vamos supor aqui um número. Então, 5, 2, 4, 3, 4, 1, 5, 2, 3. Ok. Então, aqui a gente vai ter a unidade simples, como eu tinha falado. Aqui a gente vai ter a unidade dos milhares. E aqui a gente vai ter a unidade dos milhões. Ok? Então, você faz essa divisão de 3 em 3. E como que eu vou ler isso? Ok? É a mesma coisa. Então, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. E daí eu acrescento aquele mais por causa da classe. Então eu vou sublinhar aqui em verde para vocês. Então, supondo que eu fosse ler esse 4, eu leria 4 unidades de milhão, porque é a classe de milhão. 2 dezenas de milhão, porque é a classe de milhão. E 5 centenas de milhão. Então, como vocês podem ver, eu vou ler sempre se ele é uma dezena, quer dizer, unidade, dezena, centena, e daí eu acrescento aquele mais por causa da classe. E como eu vou ler o número, eu sempre vou ler da direita para a esquerda, de 3 em 3. Então essa é mais ou menos a ideia que a gente vai estar trabalhando nesse sistema de numeração. Agora passando aqui para os números decimais. Os números decimais servem para representar números que não são inteiros. O que é um número inteiro? Um número inteiro, ele é um número que não tem um valor que não seja total. Como que eu posso falar isso? Como vocês podem ter presenciado no dia a dia de vocês, você consegue dividir alguma coisa. Vamos supor que você vá cozinhar alguma coisa e divida alguma coisa por 2. No começo ele era um inteiro, vamos supor de cebola, era uma cebola inteira. E daí você dividiu ela em 2 e ela ficou metade de uma cebola e metade de uma cebola. Não é mais um inteiro. É mais ou menos essa a lógica que a gente vai usar para números decimais. Então eles representam números que não são inteiros, que foram divididos e agora tem que ser representados de uma forma específica. Como que vai ser essa forma específica? No número decimal eu vou ter a vírgula. Então, antes da vírgula, quando eu falo antes, eu quero dizer no lado esquerdo, eu vou ter os números inteiros, que são totalmente representados, que não são divididos. Então, deixa eu botar aqui um 5. Ok? Então, esse aqui vai ser o nosso número inteiro. Eu vou botar a vírgula. Antes da vírgula, na esquerda, vou ter o meu número inteiro. Agora eu vou ter o meu número decimal, que vai ser uma representação de uma divisão de um número que seria inteiro. Já vai ficar mais simples isso. E vai ser o mesmo esquema também que a gente já tinha aprendido. Então, deixa eu botar um número aqui aleatório. Então, 3, 2, 5, vai. E um 6 aqui. Como que eu vou ler? Diferente dos números inteiros, como eu tinha falado antes, que a gente lia da direita para a esquerda, de 3 em 3. O número decimal a gente vai ler da esquerda para a direita, de 3 em 3.
Vai ser mais ou menos a mesma ideia, só que vai mudar um pouquinho, por causa que é da esquerda para a direita. Então, eu vou separar aqui 3, e daí esse aqui, né, que ficou um só aí, mas ele não está nesse grupo. E daí eu vou ler. Só que eu vou usar uma nomenclatura um pouquinho diferente. Mas, continuando. Esse 3 aqui vai ser a minha unidade. Esse 2 vai ser o meu décimo. Esse 5 vai ser o meu centésimo. O 6 vai ser o milésimo. E daí eu vou começar a falar um pouquinho mais em outro exemplo do resto. Então é a mesma coisa. A gente pega da esquerda para a direita e lê 3 unidades, 2 décimos, 5 centésimos, 6 milésimos, ok? Então na verdade isso vai ser de 4 em 4. Continuando, vamos supor outro número, 6,24325, ok? Então vamos ler da esquerda para a direita. Então unidade, dezena, centena, milésimo, décimo de milésimo. A gente já explica como que vai funcionar. Então, 2 unidades, primeiro, né, 6,2 unidades, que é 2, 4 dezenas, 3 centésimos, 2 milésimos e 5 décimos de milésimos. Então, como vocês podem ver, é mais ou menos aquela ideia que a gente tinha usado antes do sistema de classes, mas é um pouquinho diferente. Então, vamos pegar aqui 3, né? E vamos fazer isso aqui. Então, isso aqui vai ser normal, unidade, dezena, centena. Só que aqui, vamos supor que eu tenho uma classe de milésimos. E em vez de falar unidade de milhares, que é o que eu tinha feito antes, quando o número era um inteiro, agora eu vou falar milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, e eu vou continuar. Então a ideia é que aqui a classe seria milésimo, e em vez de usar unidade nesse 2, eu falo décimo de milésimo. Nesse 5, em vez de usar dezena, eu falo centésimo de milésimo. E daí eu continuo com a outra nomenclatura que se usaria se o número continuasse para lá. Agora falando um pouquinho da régua matemática, é um sistema que nem eu tinha falado para fazer, assim, demonstrar os números graficamente. Se você desenhar, dá para ter uma ideia de onde que eles são representados. Então eu vou desenhar aqui rapidinho para vocês. Isso seria uma régua, né? Eu vou ter algumas marcações, vamos supor. E daí essa régua tem um jeito em que os números são representados específicos. Então eu vou botar o 0 aqui no meio. E como que vai ser? Para a esquerda da régua sempre vai ser número positivo inteiro. Então 1, 2, 3 e por diante. Deixa eu arrumar esse aqui que ficou meio ruimzinho. E para a direita da régua vão ser números negativos. Então um número negativo é um número que representa a quantidade do número que ele é, né? Só que uma quantidade negativa desse número. Então vamos supor aqui eu tenho 1, só que daí eu tenho um menos antes. Eu tenho 2, e daí eu tenho menos. 3, eu tenho menos. 4, eu tenho menos. Então quando eu vou utilizar isso aqui, tem mais aplicação em uma matemática mais avançada, mas assim, vamos supor em soma, que vocês vão ver daqui a pouco. Se eu somar 1 com menos 1, eu vou ter 0, porque o menos 1 representa exatamente o valor de 1, só que meio que ao contrário, o oposto do 1, se você quiser falar. A mesma coisa para o 2, se eu somar 2 mais menos 2, eu vou ter 0, porque eles são a mesma quantidade, só que opostos. Isso a gente vai usar mais lá pra frente mesmo.
Daí falando um pouquinho de arredondamento, o arredondamento ele é quando você quer representar um número, só que ele está muito grande para você, tem muitos números, então você quer representar ele mais simplesmente. Então você usa o arredondamento. Vamos supor aqui um número, que nem ele tinha mostrado ali. Então 871. Só que eu acho que é muito número. Então eu quero arredondar até esse 7 aqui. Como que eu vou escrever? Eu vou pegar esse 871. Eu vou escrever até... Quer dizer, eu não vou escrever ainda, né? Porque eu vou ter que analisar. Então vamos ver esse número aqui. Qual é o último número que aparece? Vai ser o 7, que eu marquei aqui já. Então eu vou ver o número da direita. Qual é esse número? Ele é 1. O que eu vou fazer? Se esse número for menor que 5, eu vou repetir o número que aparece por último, que seria o 7. Então, como 1 é menor que 5, eu vou repetir o 7 aqui. Se, vamos supor, ele fosse maior do que 5, então deixa eu botar um 6, eu vou ter que fazer diferente. Números que são maiores do que 5 fazem um último número que vai aparecer aumentar em 1. Então, ao invés de eu escrever 7 ali, eu vou escrever 8. Entenderam? Porque como aqui é maior do que 5, o meu 7 vai virar 8. Agora, o que eu faço quando eu tenho um 5 ali, né? Porque isso aí eu ainda não falei. O 5 ali vai ser um pouquinho mais complexo. Como vocês podem ver, 5 não é menor do que 5 e 5 não é maior do que 5. 5 é 5. Então eu vou ter que analisar um pouquinho mais. Nesse caso, como ele termina em 5 mesmo, eu vou aumentar o número em 1. Porque eu não tenho mais nenhum número para a direita. Se eu tivesse mais, eu vou analisar, vai ser diferente. Mas como eu não tenho nada além, eu só tenho o 7, 5 ali, o meu 7 vai virar um 8. Então é assim que vai acontecer. Então, apaguei ele, botar aqui de volta. 8. Isso é se não tiver nenhum número depois do 5. O que eu faço se tiver, vamos supor, um 3, vai. Agora vai ser diferente. Se tem um 3, ele é um número ímpar. Como que vai funcionar? Eu olho o 5, é um 5, não tenho como saber. Olho o número da direita, é um 3. Se o número for um par, eu não aumento o último número que vai aparecer, que vai ser esse 7. Se o número depois do 5 for ímpar, eu aumento o último número que vai aparecer. Então, como aqui é 5, 3, 3 é ímpar, o meu 7 vai virar um 8. Ok? Se fosse, em vez de 3, fosse um 2, o meu 7 continuaria um 7. Porque 2 é par. Ok? Então, relembrando, se o número depois do meu último número, que nesse caso é o 7, for menor do que 5, fica o mesmo número que é o 7. Se o número depois do meu último número for maior que 5, aumenta 1. Se o número depois do meu último número for 5 e não tiver nada do lado, eu aumento 1. Se tiver alguma coisa do lado, eu vejo. Se for ímpar, eu aumento 1. Se for par, eu deixo o mesmo número. E vai ser assim que a gente vai fazer o arredondamento. Por que que a gente utiliza o arredondamento? Muitas vezes os números que a gente usa, principalmente quando vai analisar alguma coisa mais avançada, são números muito grandes, que tem tipo 5, 6 números depois da vírgula. Então a gente usa esse arredondamento para conseguir fazer a conta que a gente quer, sem ter que ficar escrevendo um monte de número. E daí aqui, o último tema que a gente vai ver nessa aula, né, a priorização de expressão numérica, vai ser alguma coisa que a gente vai utilizar quando a gente estiver fazendo várias contas. Eu vou mostrar aqui, a gente vai ver nas próximas aulas, mas eu vou usar só como exemplo. Então, 5 mais 5 mais 5, ok?
Vocês não precisam saber isso ainda, é só para a gente usar como exemplo. Mas se fosse 5 mais 5 mais 5, eu vou só somar tudo. Não tenho prioridade nenhuma. A primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é o parênteses. Então, parênteses é só uma abinha mesmo. Vocês podem ver aqui, ó, que ele é só quase um círculo, só que não é fechado. E o que ele mostra? Ele mostra que essa conta aqui, de 5 mais 5, essa em específico, ela tem prioridade e ela deve ser feita antes do que a outra. Isso é uma forma de mostrar o que você tem que fazer antes quando tiver várias contas. O segundo vai ser as chaves. Então, vai ser assim. Eu não sei muito bem como descrever isso, eu não conheço nada que seja meio parecido. Parece até uma aranha, mas daí vai de pessoa para pessoa, né? Então, como vocês podem ver aqui, ela é assim, né? Quando você escreve no computador. E na verdade, o segundo item não é as chaves. Ela é o colchetes, que eu vou apresentar junto também, mas já fica aí as chaves. Então, deixa eu deletar isso aqui, botar um colchetes. Colchetes é só assim mesmo, bem simples, é quase um bloco. E daí as chaves aqui, que é meio estranho. Isso aqui vai ser a ordem de prioridade. Então, como vocês podem ver, o parênteses é o primeiro que a gente vai fazer, o colchetes é o segundo e a chave é o terceiro. Isso aqui vai ser para a gente fazer algumas contas aí, não ficar perdido, e também se isso muda, pode mudar o resultado. Então vai ser uma ferramenta que a gente vai usar para organização. Então muito obrigado aí, gente, pelo tempo de vocês, por terem me ouvido. A gente vai continuar, é claro, a aprendizagem nas próximas aulas. E isso aqui foi a introdução ao sistema numérico que a gente utiliza na nossa matemática moderna. Muito obrigado aí para vocês.